Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui fala o Major Pereira com um pouco mais de informações para vocês. Vocês sabiam que no exército americano existem três patentes que têm duas insígnias diferentes e são do mesmo rank, mas são bem diferentes e os soldados nessas patentes, os sargentos nessas patentes, são tratados de maneira diferente? Pois então, nós temos no E4 o especialista e o cabo. São patentes diferentes, são do mesmo rank. Porém, o cabo, que é o nosso corporal, é visto, né? Ele é tratado como oficial não comissionado. Então, ele é superior ao especialista, mesmo sendo as duas patentes. Porque o cabo, ele está na posição de supervisor, entendeu? O E4, o specialist, ele está concentrado em conhecimento técnico, pode gerenciar o pessoal alistado de patente inferior, tá? Mas os cabos são considerados suboficiais júniores. Eles têm responsabilidade de liderança e devem supervisionar e treinar soldados. Então, na hierarquia existe uma diferença, mesmo os dois ganhando o mesmo salário, mesmo sendo da mesma patente. Na oitava patente, nós temos o Master Sergeant e o primeiro sargento. Os dois são E8. Os Master Sergeants são especialistas técnicos, né, na sua especialidade ocupacional militar, o MOS. Tá? O MOS, para quem não sabe, quando você alista, todo mundo recebe um MOS, basicamente o seu curso técnico e aquela função que você vai servir, né, vai ser designada dentro das Forças Armadas. Então, o Master Sergeant, ele fornece liderança, orientação na sua área de especialização e tudo mais. Mas o primeiro sargento, eles são conselheiros seniors alistados do comandante de uma companhia com uma unidade de tamanho similar. Eu, por exemplo, quando tive minha companhia no Afeganistão, eu tive um First Sergeant. Então, eles estão fortemente envolvidos na disciplina, administração, moral e bem-estar dos soldados da unidade. Então, na minha companhia, meu primeiro sargento cuidava do pessoal, entendeu? Eu administrava a parte, né? Eu dava aquela cobertura e o primeiro sargento eram essas coisinhas do dia a dia, né? O soldado tá doente, o soldado não pode trabalhar, disciplina. Aí quando ficava um caso mais sério, aí vinha para mim. Aqui nas Forças Armadas nós temos a tendência de resolver tudo no nível mais baixo possível, até mesmo para não piorar, para não causar problemas para o soldado no futuro estragar a carreira. Então, se o sargento puder resolver, resolve. Se ele não consegue resolver, ele vai para o sargento pelotão. O sargento pelotão não consegue, aí já vai para o primeiro sargento. E se der BO nessa aí, né, no primeiro sargento tiver alguma coisa que ele acha que deve ir para o capitão, aí vai para o capitão. E aí em diante, entendeu? E na nona patente, nós temos os Sargento More, né? Que é para nós aqui é o Sergeant Major. Eles são divididos em Command Sergeant Major e Sergeant Major. Então é o Sargento More do comando e o normal. E eles são principais conselheiros alistados do comandante de um batalhão ou unidade de nível superior, tá? O Sergeant Major, sem ser do comando, né, ele é um conselheiro sim alistado também, trabalha em diferentes funções, mas ele não tem o mesmo prestígio. Então a diferença entre essas patentes de corporal, de primeiro sargento e de sargento de comando são prestígios. Eu já mandei um sargento master fazer alguma coisa lá na base e ele não conseguiu fazer. O primeiro sargento foi lá, de repente o cara largou tudo de mão lá, o outro sargento, né, que estava lá, e foi atender o primeiro sargento. Então o respeito que é dado e tudo mais tem uma diferença muito grande. E outra coisa, esses trabalhos para você subir de patente são importantes você ter, porque aí você não está correndo na posição de liderança. Você não pode subir de patente se você não quiser ser um líder. Então, se você é especialista e tem oportunidade de ir para corporal, pode ir para corporal que você tem uma vantagem para pegar sargento. E também do E8 para o E9, mesma coisa. Agora, quando você chega no E9, obviamente já não tem para onde subir mais, entendeu? Mas é questão de prestígio. Você prefere ser um E9 servindo um tenente-coronel? Ou você prefere ser o E9 servindo o general encarregado do exército, né? O líder do exército, desculpa, o Estado-Maior, ou um general, por exemplo, entendeu? Você tem essa questão. E outra coisa, apesar do E9, né, ele ser uma patente inferior a um segundo tenente, o prestígio é muito maior. Eu, por exemplo, cheguei no Kuwait com o nosso batalhão, eu era capitão, eu fui direto pro meu alojamento. O sargento-major que trabalhava para o coronel era considerado VIP. Então ele tinha muito mais, né, a gente chama de clout,
ele tinha muito mais prestígio do que eu. Chegou, apesar de eu ser patente superior a ele foi bem tratado, alojamento superior ao meu, mesmo sendo sargento-mor. Então a gente aqui tem uma dependência muito grande dos nossos senior NCOs. Eles são o backbone, né? São a espinha dorsal das Forças Armadas. E nós empoderamos muitos deles, que às vezes é uma diferença, que eu trabalho na África e outros lugares, lá os oficiais não comissionados não têm poder. Aqui eles realmente têm, e como eu falei, a gente tenta resolver tudo no nível mais baixo. Então, eles são essenciais e é uma grande diferença, porque aqui nós seguimos a intenção do comandante. Então, se o comandante deu uma ordem, ó, vocês vão ali pela direita e atacam aquela montanha e toma aquele morro. O NCO, ele chega ali, ou até mesmo um oficial júnior, ele chega ali, se ele vê que da direita não dá, ele ataca pela esquerda. Por quê? Porque o importante, a intenção do comandante é tomar o morro. Não interessa se é por cima, por baixo, por trás. Então, é uma diferença das nossas Forças Armadas com as outras, é esse empoderamento que nós damos às patentes mais baixas para poder resolver o problema do nível deles, entendeu? Então, galera, fica aí a dica para vocês e um bom final de semana.